Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Gráfica Abreu, soluções gráficas para o seu negócio. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Seja muito bem-vindo a Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Nós vamos falar hoje sobre emagrecimento 40+, que parece que quando entra, nos entra, para tudo. E a gente quer trazer qualidade de vida com uma médica especialista em emagrecimento em mulheres 40+. Seja muito bem-vinda, Lana Torres. Prazer, Marcelo, mais uma vez aqui nesse programa incrível. A primeira vez a gente gravou, deu vários comentários. Eu trouxe perguntas também do episódio que a gente gravou. Mas primeiro a gente vai bater um papo gostoso, depois entrar nas perguntas, porque foram muitas, mas em primeiro lugar. Exato. Primeiro, por que você decidiu entrar nessa fase de 40+, atender pacientes assim? O que te levou a ir para esse nicho? Porque realmente a gente percebe, né? Que entra nos ENTA, eu também já estou no ENTA, mas eu sou homem 40+. Eu vou trazer um médico homem para falar aqui. Porque a gente muda mesmo. E então, o que te levou a isso? E contar um pouquinho, falar do seu dia a dia, do seu consultório. Primeiro que me levou é que minha família, as minhas avós ainda são vivas, eu amo de paixão e eu não pude fazer nada por elas porque eu sou nova, né, jovem. Minha avó tem quase 70 anos e o que me levou foi quando minha mãe começou nessa fase 40+, começou o sobrepeso, 12 quilos a mais, 15, e logo começou também a perimenopausa, que é a parte, começou a baixar os hormônios, né? Certo. E a perimenopausa hoje a gente pode dizer que é mulher 40+. E tudo isso trouxe um impacto muito negativo para dentro da minha casa. Como que a minha mãe conversava, a irritação, o sobrepeso, ela vivia cansada, dormindo, parou de fazer atividade física. Aí foi quando eu já estava na nutrologia, e eu falei, nossa, meu público é esse, eu amo reposição hormonal e amo emagrecimento, porque isso, quando você coloca o que falta no paciente, transforma a vida dele. Sim. E quando transforma a vida dele, não transforma só ele, transforma o ambiente. Não, eu costumo dizer que o termômetro e o sucesso de uma casa, mais da metade é ligado à mulher, à esposa, porque na dentro do lar, a autoridade máxima, na minha opinião, é a mulher. Sim. O homem é aquele homem de caça, ele vai para a rua, ele vai e traz. Tanto é que a ambiência, né, que é fatores emocionais, né, e sociocomportamentais, a mulher que traz, né? Eu lembro uma vez da palestra, mudando um pouquinho, uma palestra do Paulo Vieira, ele fala assim, tem 2 tipos de homem que chega em casa. O que chega em casa, abre a maleta, e está cheio de contas, ele não sabe qual conta vai pagar. A hora que ele abre a porta, a mulher nem fala boa noite para ele. A filha estava no sofá, o pai chegou, ela corre para o quarto. O filho está no celular, olha para o pai e continua no celular. Ninguém dá um oi. O cara chega e desanima. Desanimado. E tem uma outra família, que a mulher chega, dá um abraço e um beijo. As crianças correm, abraçam. Então a gente vê como que uma mulher, né, no peso adequado, com a mente adequada. Você falou perimenopausa, né? Como que é esse termo que você usou? O que significa? Perimenopausa é o que a gente fala, a transição entre a fase reprodutiva para não reprodutiva. Então é a fase que entra ali a mulher entra no diminuição dos hormônios dela e que a gente ainda não fala que é menopausa. A menopausa é a data da última menstruação. Entendi. Então perimenopausa é a transição da fase não reprodutiva para não reprodutiva, ou seja, até a fase que ela chega na menopausa, que antecede, né? Hoje podemos dizer que essa mulher já 40+, está na perimenopausa. Os hormônios dela já vão decaindo e tem a perimenopausa tardia, que é aquela que começa um sintoma aqui, um sintoma ali, e tem a recente, que é 5 anos antes da menopausa. Porque os sintomas que você falou aí, muitas mulheres já se identificaram, por isso que eu já queria entender. Essa é chamada menopausa subclínica? Exatamente sobre isso. Então,
Então, muita gente começa a ter problema de emagrecimento, irritabilidade e outros sintomas que tem nisso. Mas conta para nós por que acontece da gente ter maior ganho de peso, se isso é mito ou verdade, depois dos 40, e como que a gente tem que ter uma relação saudável entre hormônio, médico, o que acontece porque muda muita coisa a partir dos 40. Muda tudo depois dos 40, né? Eu tô na fase dos 30, eu já senti a mudança dos 20 para os 30. Os meus pacientes falam que dos 30 para os 40 muda bastante. Muda. Parece que quando chega aos 40... Muda muita coisa. Mas o bom é que hoje os 40 é os novos 20, os 50 é os novos 30, né? Para quem se cuida. Então, assim, o que acontece? Tudo vai modificando. Imagina o seu organismo por um grande período, ele vem sofrendo o impacto do que você come, do que você dorme, do seu estresse, da sua falta de suplementação. A cada momento que vai passando, isso vai trazendo mais prejuízos para o organismo se continuar ruindo, mesmo que sempre do jeito que teve. Chega um momento na vida, e principalmente 40 mais, que o organismo ele já batalhou tanto para tratar aquilo que a gente... comi errado um sanduíche. Antes era mais fácil diminuir a inflamação, antes era mais fácil manter um peso mais adequado. A partir dos 40 anos, tudo vai ficando lentificado, o organismo já vai ficando cansado. Eu sei disso. Eu fui um dia no baile do Havaí. É sério. Eu ia com 18. No outro dia, 6 da manhã, chegava às 4, 6 da manhã, vamos pra praia? Vamos. Rapaz, eu fui no baile do Havaí, mas não queria ver balada e nem festa, nada, por uma semana quase. Levou uns 2, 3 dias pra você falar assim... Para recuperar. Então, e olha que eu não foi extravagância, foi só dormir fora de horário, muito tarde, barulho da música, que era uma música muito boa, na época era um show maravilhoso, de um rock nacional aqui que eu gosto muito, de Jundiaí teve um show, e eu lembro, falei, caramba, como que demorou para recuperar? Então a gente começa a ficar mais lento, vamos dizer assim, não sei o termo técnico, mas o metabolismo vai ficando mais lento, o seu corpo não responde da forma que ele respondia a hormônios, às vitaminas, o metabolismo é lentificado, por quê? Passa-se um momento que nós não temos uma alimentação tão adequada, um sono. Então, a partir dos 35 anos, já vai caindo a parte hormonal também. Então, vai caindo estradiol, testosterona, que é tanto importante para homem quanto para mulher. Mulher, a maioria acha que testosterona é só homem. Não, gente, testosterona é um hormônio também muito importante na mulher. Progesterona, tudo isso cai que impacta negativamente no metabolismo. E sem falar nas nossas vitaminas. Nós não temos uma quantidade de vitamina ideal para suprir as nossas necessidades, porque nossa alimentação hoje é pobre. 90% das pessoas que fizeram o exame hoje e não olham pelo laboratório, né, aquilo ali é uma referência, vão estar com deficiência de vitaminas, minerais e hormônios. Então, a nossa epigenética está mudando cada vez mais. Se eu pego o meu vô hoje e pego o meu esposo, o meu vô vai estar com a testosterona boa e meu esposo não vai estar. E isso eu já fiz um teste. Por quê? Meu vô come comida de verdade, lá da roça, né? Não come pizza, não come lanche, come comida de verdade. Nós estamos entrando cada vez mais cedo em contato com o que é ruim, com comidas industrializadas. E isso tem um impacto muito negativo na nossa vida, porque ao longo de muitos anos gera inflamação crônica subclínica e os hormônios cada vez mais vêm caindo mais rápido. É verdade. E quando eu falo hormônio, não é só para libido, não é só para menopausa. A vitamina D, por exemplo, é um pré-hormônio, né? Que se ela estiver baixa, faz você ter obesidade. As vitaminas baixas são péssimas. A insulina é um hormônio hoje super importante. Se tiver alto, predispõe você a ganhar peso. E eu ia perguntar exatamente isso sobre queda de cabelo, porque a partir dos 40 também é uma queda de cabelo. Então está explicado por que muitas mulheres queixam que o cabelo não é mais o mesmo depois dos 40, é isso? Exatamente, não é mais o mesmo. E isso é queixa de 99% das mulheres. Quem não tem queda de cabelo em mulher, e é um sofrimento, porque homem tá caindo o cabelo, ele não tá ligando. Nós, mulheres, caiu um fiozinho, e outro, ficando branco também mais cedo, né? Então, caiu um fiozinho de cabelo,
já está impactando. E a mulher, principalmente quando ela está em obesidade, começa a perder de peso, ela tem uma queda de cabelo. Por quê? Alimentação pobre em proteínas, em carboidrato, de vitaminas. As vitaminas são baixas, que prejudica biotina, complexo B, vitamina C, vitamina B, D, tudo isso tem um impacto. E ainda ocorre que tem a deficiência dos hormônios, estrogênio, testo e progesterona, que também impacta. E acontece também nesse momento o eflúvio telógeno, né? Então começa a ter mais queda. Como é que é o nome desse negócio aí que você falou? Eflúvio telógeno. Explica para nós. Que vai ficando fino e vai perdendo mais cabelo. O cabelo fica mais fino, mais ralo, fino, entendeu? E vai tendo cada vez mais queda de cabelo e que a mulherada odeia, né? Tá. Mas o bom é que tem diversos tratamentos para isso, né? Eu queria entrar nesse tratamento, principalmente a quem está 40 a mais e acabou engordando. Nós temos o famoso Mounjaro. Explica como que é o Mounjaro, como que ele age, como que é a aplicação e como essa droga tem ajudado muitas mulheres a emagrecer e como que é feito esse acompanhamento. Fala um pouquinho sobre isso, para quem nunca teve contato com o Mounjaro, não sabe como funciona, não sabe o mecanismo de ação e nem como é aplicado e como que é feito. Perfeito. O Mounjaro, ele veio para revolucionar o tratamento de obesidade, não só no Brasil, mas no mundo, né? Nós sabemos hoje que a obesidade é uma doença crônica, progressiva e recorrente. Então, é uma doença e tem que ser tratada como uma doença, assim como a pressão alta. Então, o Mounjaro, ele é superior ao Ozempic, que é a outra canetinha que a gente tinha. Tá. Por quê? Ele age em 2 receptores, o GLP-1 e o GIP. Então, a perda de peso dele é 5 vezes maior que a do Ozempic. Então, ele perde mais ou menos ali 14% de gordura visceral, que é muita coisa. E a aplicação dele é semanal. Tá. E a diferença dele, qual a diferença dele para o Ozempic? O Ozempic age em um receptor, que é o GLP-1. O Mounjaro age em 2 receptores, que é o GIP e o GLP-1. O Ozempic tem muito efeito colateral, te dá aquela canseira, você fica fadigado. O Mounjaro, você vive a sua vida. Então, você não tem efeito colateral nenhum ali. No máximo que você vai sentir é um pouquinho de náusea, mas quando aumenta a dose, nas doses iniciais é muito difícil, não baixa a tua energia, não baixa nada e a perda de peso é acelerada. Os pacientes perdem, em média, homem, que eu vejo dentro do meu consultório, eles conseguem perder de 10, 15 até 20 quilos no mês, que é muita coisa. Tudo isso? Tudo isso. E mulher consegue perder ali entre 5, 10 quilos em um mês, mas lembrando, gente, é individual e de pessoa para pessoa. Sim. E o que mais a gente está vendo, Marcelo, é as pessoas comprando um Mounjaro na internet, no Instagram, e não sabe a procedência. Essa medicação ela tem que ser refrigerada, ela tem que ser importada. Todos os dias nós estamos vendo no aeroporto a quantidade de caneta vindo na perna, no abdômen, totalmente de uma forma irregular, né? E as pessoas têm que entender também, a medicação é excelente, mas usada com estratégia. Porque quando a gente fala de obesidade, nós estamos falando de diversas outras coisas. Estamos falando de resistência insulínica, deficiência hormonal, inflamação crônica subclínica, desbiose intestinal e mais um monte de coisa aqui que eu poderia falar, né? Imagina, falta de vitaminas. Você toma remédio ainda que vai segurar aí vai diminuir ainda mais. Por isso que precisa ter o acompanhamento médico, a regulagem hormonal, com todo esse 360 de olhar o paciente. Tem que ter um acompanhamento regular, porque senão o paciente emagrece perdendo massa magra, que é péssimo. Tá. Tanto para o metabolismo como para esse efeito sanfona, né? Tempo voou, 14 minutos já de episódio. Eu tinha que ser chamado break. Vamos rapidinho para o intervalo e voltamos aqui com esse papo gostoso com a doutora Luna Torres. Vamos lá. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório.
Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos ao segundo bloco, Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, doutora Alana Torres. Segura na cadeira que a gente vai continuar falando. Nós ficamos sabendo aqui do efeito do Mondiaro e também a questão da gordura abdominal que ajuda, mas a gente sabe do efeito sanfona, tá? Então, às vezes a pessoa emagrece e volta. Como que a gente pode tratar isso e como que as mulheres 40 a mais queixam também disso? Né? Que às vezes fez um tratamento, emagreceu, mas voltou tudo. E aí, como que trata isso? Exatamente. O que eu falo do efeito sanfona é o que mais existe. Então. Primeiro, porque a pessoa na obesidade, eu estou cada vez mais estudando coisas a fundos, o que tem relacionado à obesidade e o mental. E eu vejo que a obesidade sempre... Obesidade e mental? E mental. Eu venho estudando bastante isso, porque lá na clínica a gente acompanha os pacientes de obesidade regularmente. Porque se a gente não acompanha eles regularmente, semanalmente, por exemplo, paciente que vai fazer Mondiaro, esses pacientes não conseguem transformar. E eu vejo muita coisa, obesidade relacionada a coisas passadas, por exemplo, alguma coisa que aconteceu lá para trás na família. Mas trazendo aqui para o efeito sanfona, o que eu vejo? Pessoas que perguntam, doutora, estava tomando essas medicações, do nada eu voltei a ganhar peso. Tá, mas o que você está fazendo de novo? Que você estava perdendo peso. O que você continuou fazendo quando você perdeu peso? Aí quando a pessoa vai falar, ela parou de fazer atividade física, ela está comendo iFood quase todo dia, aí ela parou de fazer a musculação, parou de suplementar o que precisa, e aí a culpa é da canetinha, que parou de usar e fez ganhar o peso. Então não é isso. Você me fez lembrar de uma história, conheci uma pessoa que falou assim, eu não como nada, no almoço eu como uma barrinha de torrone, só. Você sabe quanto tem de caloria aquela barrinha de torrone? Exato! E isso eu estou estudando, por quê? Quando você começa a atender pacientes na obesidade, você faz as perguntas, você vê o questionário, a maioria fala, eu não como nada. Tá, então vamos fazer o seguite? Vamos olhar seu recordatório alimentar por 30 dias? Quando você vai, Marcelo, no almoço, um docinho, pega lá, vai na esteira, meia hora, vai dar 200 calorias. Come um docinho, vai dar 300 calorias. Pronto. Pega uma coca, come à noite, 10 horas da noite, igual as pessoas fazem. 10, meia-noite, vai comer meia-noite. Esse belisco, todo dia, vai dar não sei quantas mil calorias, entendeu? É isso que as pessoas não entendem, que elas consomem mais do que gastam. Esses dias o João me fez uma pergunta assim... O João, quem não sabe, é o marido dela, simpatia. Um beijo pro você, João. João Godoy. Vai, vamos lá. Ele me fez uma pergunta assim, Lana, a academia tá bombando, né? E por que tem esse tanto de obeso? Aí eu te falei, isso prova que não adianta você fazer atividade física todo dia e você não se alimentar bem. É bocação, não é malhação. É sério. As pessoas vão na academia para conversar. Aí não adianta. Brincadeira, quem faz sério aí sabe, você tá lá, eu vou na academia para treinar rapidão. Mas quando você vê, as pessoas estão lá meia hora no aparelho, não vai ter resultado. Não existe milagre. WhatsApp, né? Nem com o Mondiaro não existe milagre. Porém, o efeito sanfona, ele acontece muito pelo quê? As pessoas, elas não comem, elas têm medo do carboidrato, elas têm medo da proteína e elas comem muita besteira. Então, o efeito sanfona acontece porque as pessoas perdem massa magra. Quando você perde massa magra, você diminui o seu metabolismo e tem um impacto negativo para manter o peso. Por isso que a gente fala, emagrecimento não pode perder massa magra. Você tem que manter a massa magra para manter seu metabolismo e depois evitar o efeito sanfona. Pessoal, todo mundo sabe o que é massa magra?
Massa gorda é gordura. Massa magra. Explica o que é a massa magra e por que ela é vital e o que acontece depois dos 40. Massa magra, ela é importantíssima, é o músculo, né? Ou seja, é o músculo que a gente tem. O músculo hoje a gente fala assim, é um órgão, porque ele está relacionado com a nossa memória, está relacionado com nossos hormônios, está relacionado com a gordura. Se tem pouca massa magra, tem muita gordura. Então, após os 40 anos, você acelera essa perda de massa magra. Então, o que você perdia ali 1% no ano, você começa a perder 3% ao ano. É muita coisa. É muita coisa, triplica. Triplica essa massa magra e é tão importante porque a deficiência de massa magra, ela está associada à obesidade, porque existe o obeso sarcopênico, que tem muita gordura e tem pouca massa magra, que é péssimo para emagrecer essa pessoa. Tem também a questão que o envelhecimento piora a massa magra. E a massa magra, ela está te ajudando na tua memória. Por isso que o Alzheimer está bombando. As pessoas estão perdendo massa magra. Então, cada vez mais a mulher na menopausa com névoa mental, demência. Sim. E aí, lembrando, equilíbrio é o que vai te fazer ter equilíbrio futuramente. É o que vai fazer você fazer suas atividades diárias. Uma coisa a gente vê, eu tenho diversos pacientes com 70 anos que fizeram musculação desde os 30, 40 e outros que estão iniciando aos 60, 70 anos. É 2 grupos muito diferentes. Esse aqui, que iniciou tarde, está prejudicado, está com equilíbrio ruim, não está realizando sozinho as tarefas. E esse aqui, que iniciou a musculação quanto antes, tá ótimo, tá excelente, tá fazendo tudo. Porque hoje eu falo, você tá envelhecendo em números. Mas se você fizer o que tiver que ser feito, dormir bem, se alimentar bem, controlar estresse, você vai viver bem aos 70 anos. Hoje, eu tenho um paciente de 70 anos que tá vivendo como se tivesse 40. Tá na melhor fase da vida. Então, isso que é legal, pessoal. Tá vendo? Não é só uma questão de tomar remédio para emagrecer. Você também tem que conservar sua massa magra, porque senão vai voltar tudo, vai dar o efeito sanfona. E não adianta, você pode tomar atalhos na vida, mas esses atalhos vão te cobrar lá na frente. Ótimo. Não tem como. A gente percebe, quem não reeduca alimentarmente, né? A reeducação, aprender a comer, quem não come, não adianta. Você vai tomar um remédio, vai segurar seu apetite, vai estar... Mas a massa magra e a qualidade de vida tem a ver com isso. Então, muito. A gente percebe isso mesmo. E a importância dos exercícios, né? Porque nós fomos feitos para se movimentar, né? Uma vez eu gravei aqui com o Manu da Físio, infelizmente já não está mais aqui com a gente, e ele falava sobre coluna. A coluna, quando dói, é para se movimentar. Exato. Ali que você vai curar, não é para não mexer mais. Vou comprar um negócio que eu nem preciso sair direito da cadeira, da cama. Não, ao contrário, é movimentando a coluna, a flexibilidade, que faz com que você consiga realmente ter uma coluna melhor. Isso aí que você falou é incrível mesmo, porque nós, seres humanos, fomos feitos para nos movimentar. Isso. As pessoas hoje, elas falam assim, estou com energia baixa. Você pergunta para ela, quantas vezes você fez atividade física essa semana? Aí ela fala, nenhuma. Você está fazendo um tratamento para emagrecimento, você não fez atividade física, não estimulou o seu cérebro. Ei, da onde você quer ter energia? Para gerar energia tem que fazer o exercício. E é um outro tipo de canseira que vai gerar energia depois. E tem que comer também, né? Porque as pessoas acham que o emagrecimento está ligado a fechar a boca, não comer. Comer aí elas bem, param né? de comer carboidrato, param de comer proteína e param até de comer gorduras boas, né? Que eu falo, gordura... tem que comer carboidrato complexo na quantidade ideal. Obviamente tem que fazer um déficit calórico, mas tem que comer carboidrato em quantidade ideal. A mulher, ela é inimiga do carboidrato. Ela acha que para ela emagrecer, ela tem que zerar a carbo, que é totalmente errado. Se ela continuar fazendo isso, ela vai perder toda a massa magra dela e vai dificultar o emagrecimento. Então, tá vendo, pessoal? Tem que ter ciência acompanhado com a medicina, com medicamentos adequados e com um reposicionamento corporal, comportamental adequado para que você seja um emagrecimento saudável, sustentável, né? Que se sustente. Porque senão, emagrece, né? Fica nessa, custa mais caro. Tem pessoas que chegam assim no consultório, uma consulta, quero resolver todos os meus problemas. Eu falo, esquece, pode levantar e ir embora. Mãe de Ná. Porque não vai resolver. Mãe de Ná. Lembra da Mãe de Ná? Eu respondo todas as perguntas. A pessoa chega inflamada, obesa, com deficiência hormonal,
com a transtorno de ansiedade, depressivo e quer que o médico resolva uma consulta, é impossível. Nem você, Marcelo, conseguiria. Não vou, não, mas eu já tô 40 a mais. Deixa eu falar para você vai ficar no segundo episódio, acabou o tempo, tá? Desculpa. A doutora Lana vai ficar aqui comigo, porque eu tenho várias perguntas, que eu já tinha aberto caixinha de perguntas, e eu vou pedir para ela responder no segundo episódio, mas infelizmente, acabou. Obrigado aí do primeiro episódio. Marcelo. Você que está em casa aí, espero que tenha gostado. Semana que vem tem as perguntas e respostas, que principalmente eram perguntas que foram feitas e a gente selecionou a dedo para as mulheres que tinham 40 a mais, mas não deu tempo, então a gente volta semana que vem. Obrigado da presença, ela continua aqui. Beijo para vocês. Até semana que vem com a doutora Lana. Tchau, tchau. Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Gráfica Abreu, soluções gráficas para o seu negócio. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work.